Bom dia, irmãos. Grande privilégio do dia do Senhor, né? Além de nós podermos estar com os irmãos, é saber que o Senhor, Ele renova o seu pacto através da sua aliança, através do seu chamado, da sua convocação, e não importa o quão o nosso coração chegou aqui nesta manhã, mas nós temos a certeza que o nosso Deus é um Deus que nos perdoa os nossos pecados, que nos restaura as nossas feridas, que nos abençoa por meio da sua palavra, que nos expõe aos meios de graça, e por isso somos fortalecidos na presença dele. E é por isso que há uma importância muito grande de nós estarmos diante do Senhor, como nosso irmão Vanderlei orou aqui, né? Nós estamos diante de um Deus santo. E diante de um Deus santo, nós temos o privilégio de estar diante dele, não com mais temor simplesmente, mas por meio de Cristo Jesus nós temos a convicção de que nós podemos adorá-lo de forma segura, porque nós oramos e adoramos ao Senhor por meio daquele que é Deus de Deus. É um privilégio muito grande estar com os irmãos novamente, uma alegria. E não falo isso por acaso, mas quando nós tratamos de arrependimento, de renovação do pacto, eu queria abrir com os irmãos, ler um trecho das Escrituras, que está lá no livro das Lamentações, no capítulo 3, e a gente vai abordar justamente esse tema. De como o Senhor restaura o seu povo, de como o Senhor nos faz viver a sua palavra, diante da sua palavra, viver diante do Senhor de forma digna, não porque nós somos alguma coisa, mas porque Ele é o nosso Deus, né? Livro das Lamentações, capítulo 3, verso 40 apenas, por enquanto. Apenas o verso 40. Diz assim a palavra do Senhor: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, ó Pai, porque diante de Ti nós podemos perceber que o Senhor é bom, que o Senhor é um Deus justo, que o Senhor é um Deus santo. Nós podemos perceber, ó Pai, que o Senhor restaura os nossos corações. O Senhor levanta aquele que está caído. O Senhor abençoa aquele que está deprimido. O Senhor é aquele que faz muito mais do que nós imaginamos, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por essas famílias aqui presentes. Foi o Senhor que as trouxe. E é o Senhor que as mantém diante dos seus caminhos. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, as nossas mentes, os nossos ouvidos para ouvir a sua palavra. Apesar de mim, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, de forma que venhamos a cumprir a tua vontade e nos portar de maneira digna diante do seu evangelho. Perdoe os nossos pecados. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar que nos momentos de dificuldades, de dores, de sofrimentos, de tribulações, são os momentos que nós temos ainda mais a oportunidade de desempenhar o caráter cristão diante do mundo? Eu digo isso porque há em nossa mente uma ideia de que para nós desenvolvermos os nossos dons e talentos, ou desempenharmos aquilo que o Senhor Deus nos chamou, nós precisamos apenas estar na igreja ou desempenhando uma função eclesiástica específica, por exemplo, sendo um diácono, sendo um presbítero, sendo um líder de algum departamento, enfim. Algumas pessoas têm isso na sua ideia, né, de que para eu desenvolver aquilo que o Senhor me chamou, a sua vocação, eu preciso estar diante apenas de um caráter eclesiástico. Isso é muito bom. Porém, a vocação do Senhor para todos nós, ela perpassa o caráter eclesiástico. E eu digo ainda mais, né, que se você quer desempenhar uma vida cristã verdadeira, você só vai conseguir fazê-lo em momentos de tribulações, em momentos de dores, em momentos de sofrimentos. Por que eu digo isso? Porque
é relativamente fácil para nós, eu digo pregadores, pessoas que sabem da teologia, simplesmente responder boas questões teológicas, formular, concatenar questões corretas teologicamente falando, isso dentro da teologia reformada, dentro de uma teologia puritana, dentro de uma teologia confessional. É muito simples você formular questões teológicas corretas, porém, no seu proceder, no seu padrão de vida, no seu modo de agir, no seu modo operandi, na verdade você está em desacordo com aquilo que você professa, né? Há uma ideia, e essa ideia é verdadeira, de que no momento das nossas tribulações é que nós verdadeiramente dizemos, mostramos quem nós somos e em quem nós cremos. E aqui é claro que eu não quero contrapor nenhuma ideia de que a teologia é importante. Vocês me conhecem muito bem, sabem o quanto eu dou importância à teologia, às formulações corretas, doutrinariamente falando, a boa, a sã teologia. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que é na tribulação, é no sofrimento que nós realmente conseguimos mostrar no que realmente nós cremos. Ou seja, não é apenas o que eu digo que vai mostrar a natureza da minha fé. Não é apenas aquilo que eu falo que vai mostrar em quem eu creio. Não é isso apenas. Mas como eu reajo às situações adversas que me aparecem, que vai mostrar verdadeiramente se aquilo que eu digo crer é verdadeiro ou apenas na linguagem de Eclesiastes, pueril, bolhas de sabão, vaidade. E eu dou aqui alguns exemplos relacionados a essa questão, se aquilo é verdade em nosso coração ou apenas uma verdade em nossa mente. É claro que essa separação é uma separação apenas didática. Aquilo que é verdade em nossa mente, ela deve ser verdade no nosso coração, mas nem sempre isso é correto, E eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, não basta eu dizer que matar é errado, mas quando alguém faz algo ruim a mim, a minha reação com relação a essa pessoa, o fato de eu desejar a ela mal ou não, odiar aquela pessoa, vai dizer realmente naquilo que eu creio. Porque se eu creio que matar é errado, não posso odiar o meu irmão com todo o meu coração, porque eu estarei fazendo aquilo que é contrário à lei moral de Deus. Ou então, por exemplo, eu não posso dizer simplesmente que adultério é errado se eu sou uma pessoa que fico de papo com mulheres em locais inapropriados ou em situações que vão me colocar em risco, a um adultério, ou então, quem sabe, a alguma questão mental que possa me levar a um adultério. Não basta eu dizer que adultério é errado, eu preciso me portar de forma que aquilo venha a ser verdade em meu coração, e verdade de forma propriamente dita. Ou eu posso dizer que Deus é aquilo que eu mais tenho de importante na minha vida e na vida da minha família. Mas, por exemplo, quando eu penso no dia do Senhor, eu sou aquela pessoa que não guardo o dia do Senhor, ou que não trago a minha família, por exemplo, aos dias de culto público, ou simplesmente não me preocupo em acordar mais cedo para poder chegar no horário do culto. Eu sou uma pessoa que trato com desleixo o dia do Senhor, mesmo crendo que Deus é a pessoa mais importante da minha vida e da vida da minha família. Ou seja, eu tenho questões aqui contrárias naquilo que eu penso, naquilo que eu faço, naquilo que eu tenho como ideia e naquilo que eu tenho como verdade em meu coração. Não basta eu falar, eu preciso realmente reagir às situações que me aparecem, de forma que isso vai comprovar aquilo que eu creio. E eu falo isso porque o profeta Jeremias aqui nos mostra exatamente, de maneira muito prática, ao escrever um livro que vai mostrar a sua reação diante de um grande sofrimento que foi aqui a queda de Jerusalém para a Babilônia, para o império de Nabucodonosor. Havia aqui por parte do profeta, diante dessas circunstâncias, do livro das Lamentações, um sofrimento muito grande, um sofrimento em diversas escalas, em diversos níveis, em diversos parâmetros. Primeiro, um sofrimento físico. Ele aqui estava vendo o seu povo, os seus compatriotas serem mortos, o templo destruído, os bens saqueados, as suas mulheres sendo levadas cativas.
e muitos sendo enviados como escravos para a Babilônia. Havia aqui um sofrimento real, um sofrimento físico por parte não somente de Jeremias, mas por parte do povo de Deus. E esse sofrimento, ele perpassa a questão física, ele vai para o âmbito espiritual. Lembra-se que aqui não está se tratando apenas de Jeremias, ou daqueles que estão ao seu redor, mas está se tratando do povo de Deus, o povo eleito, o povo escolhido, a descendência de Abraão. Você tem aqui um parâmetro, uma questão muito para além daquelas pessoas. Está se tratando daqueles que foram escolhidos pelo próprio Deus. O sofrimento aqui está como se, por acaso, será que Deus abandonou o seu povo? Isso que passa pela mente, talvez, de algum ponto de Jeremias, ou então dos profetas aqui do período do exílio, até mesmo no período pré-exílico. Deus abandonou o seu povo, é o povo do Senhor, é o povo eleito. Não é qualquer povo, mas é o povo da aliança, o povo eleito de Deus. Havia o Senhor se esquecido das suas promessas, as promessas feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó, passando por todos os profetas e chegando àquele ponto específico. Sofrimento físico, o povo estava sofrendo, o povo estava sendo morto, mulheres sendo levadas, os homens sendo levados escravos para a Babilônia. Sofrimento espiritual, aquele não era um povo qualquer, era o povo da aliança, o povo eleito de Deus. E havia aqui também um sofrimento pessoal. Que sofrimento pessoal é esse? Você pensa que Jeremias ele está pregando, né, a palavra do Senhor, ele está sendo o arauto de Deus ali, ele é um profeta, está anunciando o juízo de Deus para aquele povo que não se arrependeu, aquele povo impenitente. E diante disso, o que Jeremias recebe em troca, na verdade, é sofrimento, é ser levado ao tronco, é tomar chibatadas, é ser levado como se por zombaria, tendo descrédito, perseguição. Isso dentro de um contexto moderno parece algo totalmente inadmissível. Como que a pessoa está fazendo a vontade de Deus, cumprindo exatamente aquilo que Deus está ordenando, e mesmo assim o que ele está recebendo em troca é sofrimento, tribulação, dor física, dor pelo seu próprio povo, dor pelo povo eleito de Deus, todas as questões parece que está contrárias àquilo que Jeremias está fazendo. Jeremias está fazendo a vontade de Deus, está recebendo um sofrimento pessoal em troca. O profeta apanhou por estar realizando a vontade de Deus, foi maltratado. Ele estava anunciando o juízo àquele povo obstinado. E aqui está, né, a importância dos lamentos, né, nos estilos literários bíblicos, né? Algumas pessoas acham que quando nós estamos, por exemplo, passando por alguma situação adversa, dentro de um contexto qualquer que seja, pode ser pessoal, da igreja, um contexto mais amplo, um contexto da nação, por exemplo, nós precisamos estar sempre sorrindo, né, fazendo sempre cara boa, sempre feliz. Parece que a gente é um cético, né, uma espécie ali de pessoas que não se importam com as suas circunstâncias, ou com as circunstâncias das pessoas que estão ao seu redor. Mas, na verdade, a Bíblia nos deu um livro, um gênero literário que mostra justamente ao contrário, que a importância dos lamentos, a importância de nós chorarmos nos momentos de tribulações, a importância de nós nos dobrarmos dos nossos joelhos diante de situações adversas, levando ao Senhor todas as indagações, às vezes até mesmo uma mente fraca diante do Senhor. Até mesmo uma fé pequena diante do Senhor. Mais uma vez, né? Que salva e o que nos mantém de pé não é o tamanho da nossa fé, mas em quem a nossa fé está colocada. É o Senhor da nossa fé quem salva. É o Senhor da nossa fé que nos mantém de pé. É o Senhor da nossa fé que reúne a sua igreja. É o Senhor da nossa fé que nos alivia os sofrimentos no meio das tribulações.
não é o tamanho da sua fé, não é você, não sou eu, não é isso. Como diria o Senhor, não importa o tamanho da sua fé, se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, direis aos montes e eles se transportarão, né? O que o Senhor Jesus está dizendo é que o que importa verdadeiramente é em quem a nossa fé está colocada. Em quem é o objeto da nossa adoração. O objeto aqui no sentido de quem é o centro da nossa oração. Quem é aquele que recebe a nossa adoração? Quem é aquele que recebe a nossa... Quem é aquele que é o autor e o consumador da nossa fé? A Bíblia nos dá exemplos maravilhosos, não somente nos salmos, né, de lamentos, mas de como nós devemos reagir em meio ao sofrimento. Isso é interessante porque o lamento, ele é diferente, por exemplo, de quando nós simplesmente agimos contra a Deus, né? Quando nós, de forma áspera ou de forma turbulenta, agimos contra a Deus, blasfemamos contra Deus, por exemplo. Lamento não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com reclamação. Não tem nada a ver com estar indignado. Não tem nada a ver. O lamento, ele pode até começar com uma dúvida, ele pode até começar com um questionamento. Mas a característica do lamento é que ele sempre termina com uma exaltação a Deus. Diferente da blasfêmia, que sempre vai querer colocar os nossos anseios em primeiro lugar. Os lamentos, eles colocam esses anseios diante de Deus, mas ele termina sempre com a exaltação ao Deus verdadeiro. Ele termina com uma doxologia, né? na linguagem cântica, na linguagem poética. E o lamento sempre conduz o povo ao arrependimento, e nunca à impenitência, como o nosso irmão presbítero disse aqui, né? Que o maior pecado é a impenitência. O lamento, ele não faz isso. Ele sempre conduz o povo ao arrependimento, à transformação por meio do caráter de Deus, por meio da sua santa palavra. Você quer ver como é que isso é verdadeiro? Se você ler comigo a partir do verso 1 desse capítulo, você vai ver que Jeremias está lamentando aqui. Preste atenção na leitura. Ele diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Capítulo 3, verso 2 agora. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão e de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo à flecha. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Se a gente parasse aqui, é pesado isso aqui que ele está falando, né? Talvez se ele parasse aqui, você pudesse aconselhar Jeremias e falar: Jeremias, não põe isso na Bíblia não, né? Você está aqui bem, você está reclamando muito, você só reclama, né? Você só murmura, e coisas pesadas, não somente em relação ao próprio Deus, mas em relação ao povo, né? Parece que Jeremias está aqui com os seus olhos vendados, só olhando o mal, só contemplando, né,
envelhecimento da sua carne, as emboscadas que o Senhor o fez passar, as zombarias do povo e todas as circunstâncias que estão aqui, parece que não, ele fala sobre isso, tirando a paz da sua alma. Você poderia até falar assim, Jeremias, alegria é fruto do Espírito Santo, meu irmão. Qual o problema com você aqui? Você não tem o Espírito, você não tem a alegria do Senhor, mesmo diante das tribulações. Você poderia citar alguns trechos de Paulo, né, falando que o sofrimento deste mundo não há de ser comparado com a glória que há de nos ser revelada, ou que as tribulações são passageiras, que nós devemos focar a nossa mente no autor e consumador da nossa fé. Mas a grande questão é que Jeremias ele não para aqui no verso 18, nem no verso 20, né? No verso 18, 19, por exemplo, ele fala: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente recorda e se abate dentro de mim. E agora, a partir do verso 21, ele vira a chave e coloca aqui o modo lamento, né? A pleno vapor. Ele fala: então eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você vê que diante das tribulações, do sofrimento, da dor, das dificuldades, de todas as questões que o Senhor Deus o fez passar, por mais que por meio dos pecados, da impenitência do seu povo, há aqui, por parte de Jeremias, uma reação diante do sofrimento. Que reação é essa? É não parar naquilo que lhe faz mal, de alguma forma, ou naquilo que, no seu sofrimento, nas suas dores, lembrando que há um propósito determinado para todas as coisas. E o que ele faz aqui é transformar tudo isso em lamento, virar a chave. Então eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E a partir do verso 22, ele segue agora no louvor, na doxologia, no reconhecimento de que tudo vem do Senhor e que tudo coopera para o nosso bem, no sentido de sermos moldados à imagem de Cristo Jesus. Leia comigo a partir do verso 22. Ele vai trazer agora à memória aquilo que pode dar a ele a esperança. A esperança de quê? Da renovação do pacto. A esperança da certeza de que Deus é um Deus santo, um Deus que não esquece do seu povo, um Deus que está com ele em todos os momentos, inclusive nos momentos de dores, de dificuldades, de sofrimentos, de tribulações, de angústia, em todos esses você pode pensar. Leia comigo a partir do verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farta-se de afronta. O Senhor não o rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens, pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra. Perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverterão o homem ao homem no seu pleito. Não veria o Senhor? Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Senhor tanto o mal como o bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E aí a gente chega no verso que a gente leu, né? Você vê que parecem duas pessoas. Até o verso 21 é o Jeremias chorão. O Jeremias que você pode olhar para ele e falar assim: Jeremias, o que aconteceu com você, né? É o Jeremias que você poderia usar aí do aconselhamento bíblico, né, e tentar mostrar para ele como que o Senhor permanece fiel diante das dores e das dificuldades. A partir do verso 23, né,
22, 21 é a troca de chave, ali a ligação. A partir do verso 22 parece que é um outro Jeremias. Mas não é um outro Jeremias. É o mesmo Jeremias. É o Jeremias que não dá de ombro para as circunstâncias da sua família, do seu povo. Mas é o Jeremias que, diante da tribulação e do sofrimento, ele lamenta, mas ele reconhece que tanto o bem quanto o mal vem de Deus. Isso é muito claro em Jó, né? Mas Jeremias aqui está lidando com uma situação muito mais ampla do que o contexto familiar específico de Jó. Nessa época aqui, nesse ponto da revelação bíblica, você tem muito mais desenvolvidos questões teológicas, questões da própria revelação de Deus, quanto a vontade de Deus específica para um povo específico. Então você vê que o sofrimento é muito mais amplo do que um sofrimento de um indivíduo específico para os seus familiares. É o sofrimento não somente para o indivíduo específico, para os seus familiares, mas também para o povo de Deus, para a descendência do Messias aguardado, prometido. Você tem muitas questões aqui em jogo nos lamentos de Jeremias, né? Jeremias passa a louvar a Deus, passa a contemplar, né? Não somente os feitos, as misericórdias de Deus, mas também lembrando que o Senhor Deus é aquele quem derrama sobre ele não somente as bênçãos, mas também os sofrimentos desta vida. É um reconhecimento, como diz no verso 38, vem do Senhor tanto o bem quanto o mal, né? Mas a certeza de que o Senhor, ele nunca nos desampara nesses momentos. A certeza de que o Senhor não nos deixa só. A certeza de que o Senhor, ele conduz cada processo pela doutrina da providência, fazendo com que a sua vontade seja plenamente realizada. A reação aqui do profeta Jeremias, no verso 40, o verso que nós lemos, nos mostra como nós podemos viver de forma digna do Evangelho, sendo conduzidos pelo Senhor e para o Senhor, mesmo diante de dor, de luto, da dificuldade, da tribulação. O profeta aqui no verso 40, diante de toda essa circunstância, vai convidar o povo ao arrependimento. O verso 40 é como se fosse uma conclusão, olha só, visto mal, visto quem é o Senhor, então esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. É uma conclusão. Ele vai aqui estabelecer 3 ações para o povo diante dessas situações, e a primeira aqui está no fato de que o povo precisava esquadrinhar os seus caminhos. Ou seja, eles precisavam medir, eles precisavam verificar, vasculhar, limpar ponto a ponto dos seus caminhos. Isso é interessante porque quando a gente, por exemplo, recebe... Eu sei que ninguém aqui, o pessoal aqui as meninas são excelentes donas de casa, mas pensemos, né, que exista, por exemplo, Davi vai receber lá alguma visita em casa, né? E tá uma bagunça, né? Tá uma bagunça. Não é suposição, tá claro? Tá uma bagunça, aquele dia que não deu para fazer nada. E aí a visita vai chegar em casa, aí você fala assim, ó, bota tudo lá naquele quarto lá, tudo lá. Junta os brinquedos, faz isso, faz aquilo, tudo naquele quarto lá e você tranca, né? Que se a visita chegar, para não correr o risco dela abrir lá sem querer e ver tudo, né? Então você já tranca aquilo lá e deixa trancadinho para ninguém ver nada, mas tá tudo lá. O esquadrinhar aqui os seus caminhos não é isso. Não é deixar um quartinho da bagunça. Não é varrer a sujeira para debaixo do tapete. Não é deixar aqueles cantinhos mais difíceis que precisam de escada ou de um apoio de alguém profissional da área para fazer aquela limpeza. Não é isso. Esquadrinhar os caminhos é vasculhar ladrilho por ladrilho, canto a canto dos nossos corações. É não deixar passar nada batido diante, não somente do nosso escrutínio, mas do escrutínio da palavra de Deus.
Porque do nosso escrutínio, muita coisa passa batido. É aquele que o presbítero falou aqui, né? Mas isso aí tudo bem, né? Isso aí a gente pode deixar. Não, mas não é assim também, né? Não, mas o pessoal também lá é muito exagerado, né? O pessoal é muito, né, xiita, aquele pessoal ali é do. Não é assim, calma. O que o profeta está falando aqui, no sentido da palavra, do esquadrinhar os caminhos, é que não pode nada passar despercebido diante dos olhos do Senhor, diante daqueles que verificam os nossos caminhos, que em primeiro lugar Ele está mandando nós mesmos verificarmos os nossos caminhos. E a grande questão aqui, se nós pudermos verificar, examinar, não com os nossos olhos pecaminosos, mas com os olhos da palavra de Deus os nossos caminhos, nós poderíamos verdadeiramente testificar que eles têm sido bons ou têm sido maus aos olhos de Deus. Eles têm agradado ou desagradado ao Senhor. Eles têm dado honra ao Senhor, eles têm jogado o nome do Senhor na lata do lixo. Aquilo que nós fazemos nos cantinhos da nossa casa, não estou falando no meio da sala não, tá? Porque no meio da sala tudo é bonitinho. Eu não estou falando lá quando a visita entra e vê. Não é isso. Eu estou falando lá naquele quartinho, lá nos fundos. Esses locais do nosso coração têm agradado ou têm desagradado a Deus. Né? Aquela idolatria do nosso coração que somente nós conhecemos, a mania de querer ser grande, de aparecer, de querer ser além do Senhor, tem verdadeiramente sido esquadrinhado, tem sido verificado, tem sido vasculhado, tem sido limpo. E há aqui um trabalho, né? Eu sei que a igreja, esse trabalho ele é mútuo, é claro. Né? Esse negócio de que a vida é minha, isso aí é no mundo. Aqui, sua vida é minha vida é sua. Né? Todos nós temos responsabilidade uns com os outros, uns pelos outros. Demonstrando-nos aos outros, né? Exortando-nos aos outros e também encorajando-nos aos outros. Né? Isso aqui é a igreja. Mas, no sentido do profeta aqui, há um chamamento, né? Uma convocação para um autoexame no tocante à vida cristã. Sabe, o irmão ele pode muito bem me auxiliar em algumas questões, mas tem coisas que só eu sei. Tem coisas que eu preciso colocar diante de Deus que somente eu sei. E esse autoexame ele precisa ser feito de maneira diligente, minuciosa. Né? Ele não pode ser feito de maneira relapsa, mas ele precisa ser feito de maneira minuciosa. Lembra-se de Paulo falando, né, ao nós, por exemplo, de celebrarmos a Sagrada Eucaristia, ao sacramento da ceia do Senhor. O que ele fala? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse autoexame ele é crucial para a vida cristã. Há coisas na nossa vida que ninguém pode fazer por nós, senão nós mesmos. No sentido, é claro, secundário, porque sempre é o Senhor agindo em nós. Mas nós não podemos agir no sentido de tender a fugir desse autoexame, sabe? Como se estivesse deixando sempre para lá, para depois. Ou colocando uma venda dos nossos próprios olhos, esperando que alguém venha até nós falar conosco sobre um pecado que é claro para nós mesmos. Aquele que possui a mente de Cristo precisa, né, usar essa mente que vem do Senhor no sentido de verificar, de esquadrinhar os nossos caminhos, os nossos corações. Há um sentido de que nós precisamos, né, examinar a nós mesmos. E muita gente, nesse sentido, reage de forma inapropriada diante das suas crenças, porque passam a sua semana enchendo a semana e a sua mente, o seu coração de sujeira. É a semana de segunda a sábado enchendo o coração de sujeira, de porcaria. E quando chega no domingo, acha que vai aqui resolver todas as suas porcarias no domingo. Mas nós precisamos entender que se nós queremos ter um coração aberto para a palavra de Deus, os nossos caminhos precisam ser esquadrinhados, as nossas semanas precisam ser esquadrinhadas, as nossas
atitudes precisam ser afastadas do pecado. A nossa mente precisa ser levadas ao Senhor. Toda a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, em todos os locais onde nós estivermos colocados, sendo colocados na nossa vida, o nosso coração precisa ser examinado pelo Senhor e por nós mesmos. Às vezes a gente enche a nossa semana de porcaria e no domingo reclamamos porque não conseguimos, por exemplo, nem mesmo prestar atenção na mensagem, ou saímos da mesma forma que entramos, ou não importando, por exemplo, a quantidade do tempo que nós temos como cristãos, ou conhecimento que nós possuímos, nós continuamos sendo péssimos cristãos. Porque o trabalho de casa, o dever de casa, o autoexame, ele não tem sido feito. E é isso que Jeremias está falando. Você só vai ter uma reação correta diante da tribulação quando você verdadeiramente esquadrinhar o seu coração. A sua murmuração só vira lamento quando você faz esse dever de esquadrinhar o seu coração e os seus caminhos. Né? Versículo 40, mais uma vez, né? Esquadrinhamos os nossos caminhos. E depois ele fala, né? Provemos-los. Provemos quem, gente? Provemos os nossos caminhos. Aqui ele coloca o lo, né? Como objeto. Substituindo aqui em português a próclise, né? Substituindo caminhos, provemos os nossos caminhos, né? Eu lembro de 2 Coríntios, capítulo 13, no verso 5, Paulo aqui falando a essa igreja, né? A igreja de Corinto, e ele fala assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Você vê que há aqui uma circunstância muito clara, de que esse autoexame parece que é copia e cola aqui do trecho de Jeremias, né? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. O autoexame, ele comprova a veracidade da nossa fé. É o que eu estou falando aqui desde o início. O provai-vos a vós mesmos está ligado ao autoexame. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Parece que essas atitudes, elas são inerentes àqueles que estão em Cristo. E aqueles que não possuem essa atitude são aqueles que não reconhecem que Cristo está em vós. E se não reconhece, ele termina falando assim, né, se não é que já estáis reprovados, colocando inclusive em xeque a salvação destes, né? Será então que se vocês estão se examinando, autoexaminando? Não. Vocês têm provado os seus caminhos? Não. Vocês não têm reconhecido que Cristo está em vós? E Cristo está em vós? Não. Será que vocês não foram reprovados? Será que vocês não estão lutando em vão? Será que vocês não estão brincando de cristianismo? Será que vocês não estão vivendo uma vida falsa? Será que vocês não estão apenas de forma aparente? Será que isso aqui não é tudo mentira, a vida de vocês? Será que é isso, então? A grande questão aqui é que uma coisa comprova a outra, né? É quando nós colocamos o nosso caminho à prova que nós podemos ter a convicção da real natureza da nossa identidade. Os nossos caminhos, eles são examinados, né? Vasculhados, mas eles precisam ser colocados à prova. E é por isso que vem tribulação, sofrimento, angústia, perseguição. É porque são nesses momentos que a nossa fé é provada. E é na prova que nós temos a verdade sendo escancarada diante dos nossos olhos. Então, agradeça a Deus pela tribulação. Agradeça a Deus pelas provas. Agradeça a Deus pelas dificuldades. Agradeça a Deus, porque são nesses momentos que nós temos a oportunidade de desempenhar a verdadeira fé em Cristo Jesus diante das circunstâncias. É nesse momento que nós somos, a nossa identidade é escancarada, né?
Lembra do Salmo 139 também, né? Verso 23 é um trecho muito famoso e é um verso que é importante a gente olhar. O verso do Salmo 139, né? Ele é todo... Vamos ver. Verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele até segue, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. De algum aspecto é o Senhor que nos prova, é o Senhor que sonda os nossos corações, mas Ele faz isso usando a nós mesmos para provar os nossos caminhos, né? Nós já precisamos aprender a julgar segundo a palavra de Deus e julgar a nós mesmos. E ele, no verso 40, ele termina falando, então, né, com isso tudo, depois de examinado, depois de provado, voltemos ao Senhor, né? Esquadremos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos para o Senhor. E, aqui esse e como uma partícula conclusiva, né? E, portanto, voltemos ao Senhor. Você vê que a ação aqui do profeta, ela redunda em arrependimento. Ela não fala assim, ó, você esquadrinhou os seus caminhos, você provou os seus caminhos e agora você viu que realmente tá ruim para tu. Então, ó, vai embora. Acho que você não é um eleito, não. Acho que você não tem nada a ver com isso aqui. Não é isso que ele fala. Ele fala, ó, você fez isso. Então agora, se arrependa. Se arrependa, volte para o Senhor. Se arrependa porque o Deus é o Deus de misericórdia. Porque Deus é o Deus que não tem prazer no sofrimento. Deus é aquele que quer resgatar o seu povo. Deus é aquele que não abandonou o seu povo. Está lá nos versos, né, de 22 a 39. Ele segue como uma conclusão no sentido de que você não pode ficar aonde você está. Você precisa se arrepender. Você precisa voltar atrás. Você precisa reconhecer que os seus caminhos têm sido maus, que a sua vida não tem sido vasculhada, que você tem deixado poeira por debaixo do tapete, que você não tem colocado à prova, porque se você colocar à prova, você vai ver que suas reações são as piores possíveis. Mas diante dessas convicções e desses fatos testados, você precisa então se arrepender desses maus caminhos. E a grande questão aqui é que não importa o quão longe nós estivermos. Você lembra que você está tratando aqui do povo de Israel, gente. Esse pessoal aqui não é gente boa, não. Esse pessoal aqui, ele só está aqui mesmo por causa da eleição divina, por causa do favor divino, das misericórdias divinas. Porque se dependesse deles aqui, esses caras já tinham sido tudo fulminado já. Esse pessoal aqui não é flor que se cheire, não. Esse pessoal aqui é povo que vira e mexe caia na idolatria. Mesmo diante das revelações de Deus, do seu favor, em todos os momentos, esse pessoal aqui sempre, de forma obstinada, voltava para o pecado da idolatria, para a impureza sexual, para a imoralidade, para todos os pecados das piores espécies possíveis. E o que ele está falando aqui para esse povo é: arrependa-se. Há ainda solução para a sua vida. O que ele está falando aqui é que não importa o quão longe você esteve até agora, o quão inadequado, o quão sujo você está. O que ele está falando é que a chamada do Senhor é para que nós voltemos para Ele. Porque é só nele que há a esperança, né? Eu lembro aqui da palavra do próprio Jeremias. Ele está trazendo à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Só há esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só há esperança nos braços do nosso Senhor. Só há esperança quando o arrependimento toma o nosso coração e nós passamos aí sim a agir de forma distinta, digna do Evangelho do Senhor, vasculhando cada canto da nossa vida. Diante disso tudo, a chamada é para que nós nos voltemos ao Senhor com o coração provado, examinado, seguros, ciente de que Deus, nosso Deus, Ele é um Deus justo, sim, mas Ele é um Deus misericordioso. É um Deus que está sempre a posto para nos receber quando estamos de coração sincero diante da sua presença. A grande questão aqui é que há sempre
segurança diante dos braços do Senhor. Há sempre sombra debaixo das suas asas. Há sempre lugar seguro na presença de Deus. E é como o nosso irmão orou aqui, né? Não somos nós, é por causa de Jesus. É Cristo. É Ele quem faz todas as coisas, é Ele quem nos representa diante de Deus. A alegria para aqueles que se arrependem é que naquele grande dia, no dia final, no dia do juízo final, nós não nos apresentaremos com os nossos méritos, com as nossas obras, com a nossa falta de diligência no autoexame, ou com a nossa falta de diligência em colocar os nossos caminhos à prova, na nossa pecaminosidade, nos nossos joelhos trêmulos, né, na linguagem de Hebreu. A grande alegria para o nosso coração é que naquele grande dia, quem vai levar todo o seu povo diante dele é o nosso Senhor Jesus, e diante dele vai haver uma palavra escrita: justificado. Justificados. Aqueles que se arrependem possuem o selo do Espírito Santo de Deus. E esse selo ele não pode ser retirado de maneira alguma. Eu termino aqui dizendo que nós devemos, assim como o profeta Jeremias, entender o que é lamento. Entender que o lamento ele sempre termina com louvor. As circunstâncias ruins das nossas vidas, né, precisam ser encaradas como uma etapa da providência de Deus e nós sermos moldados à sua imagem. Talvez para nos arrependermos dos nossos pecados, talvez para olharmos para nós, fazermos esses autoexames e vermos o que tem verdadeiramente nos afastado do Senhor. Não estou falando aqui agora, é claro, mais uma vez, aquilo que claramente está nesse corredor, mas aquilo que está aos obscuros, nos cantinhos, nos fundos, né, aquilo que está bem lá dentro do nosso coração. Porque, mais uma vez, se a gente quiser fazer aqui um teatro, talvez você possa até acreditar, mas diante do Senhor nada passa despercebido. O Senhor é aquele que nos conhece, como diz o Salmo 139, antes da palavra vir à boca, Ele já conhece. Já conhece, está certo? Não. Já conhece toda. Você pode até fingir para o presbítero, você pode fingir para o pastor Hebe, você pode fingir para o diácono da igreja, você pode fingir para o seu irmão que está do seu lado, você pode fingir até mesmo para o seu familiar, mas você jamais poderá fingir ser alguém que você não é para o Senhor Jesus. Você jamais poderá fingir. Mas não fique na murmuração, no lamento. Termine isso com exaltação à glória de Deus e à sua providência, o seu modo de agir na nossa vida. Louve a Deus pela tribulação, chore se for preciso, mas sempre retorne ao Senhor com louvor, com doxologia, com ações de graça, tendo a convicção de que Ele nunca nos deixa sós, nunca nos desampara, nunca nos deixa a nossa própria sorte. É Ele que caminha conosco em todos os momentos. Se o teu lamento tem te afastado do Senhor, tome cuidado, porque esse lamento tem sido blasfêmia. Lembre-se que lamento ele sempre conduz ao arrependimento. E o arrependimento, a segurança de que o Senhor é um Deus misericordioso, de que o Senhor Jesus é aquele que nos representa diante de Deus. Cuidado para não cairmos no pecado da impenitência, da incredulidade. Busquemos então sempre nos arrepender como sinal de que um dia nos arrependemos. Vamos orar? Senhor Deus, é diante da sua palavra que nós nos colocamos submissos. Tenha misericórdia de nós, Pai. O nosso coração, quantas vezes anda sujo, nos cantinhos, tanta sujeira, ó Deus, que nós precisamos nos arrepender.
Se fosse pelos nossos méritos, ó Pai, não teríamos condições alguma de nos achegarmos diante do Senhor. Não teríamos condição alguma de um dia morarmos com o Senhor. Mas nós clamamos ao Deus da nossa salvação, que por meio do Teu Espírito Santo, ó Pai, o Senhor possa vasculhar os nossos corações, Pai. Tira todo resquício de idolatria. Que a idolatria do nosso coração possa ser lançada fora, Pai. E que a nossa segurança possa estar somente em Ti. Que quando a prova vier, ó Deus, quando a nossa fé for colocada à prova, nós possamos reagir de maneira adequada ao Seu Evangelho. Como filhos do Senhor, restaurados, redimidos, moldados à Sua imagem. Que a nossa boca possa proferir palavras de salvação, palavras de juízo, palavras do Senhor, tendo a convicção, ó Deus, que muitas vezes, fazendo a Sua vontade, nós passaremos por tribulações, mas que nós possamos lembrar, ó Pai, como diz Atos, que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Tem misericórdia da Sua igreja, como o povo do Senhor eleito, o povo que o Senhor chamou para si, ó Pai. Conserva-nos diante da Sua presença. Nos faça lembrar, ó Pai. Traga-nos à memória aquilo que nos dará esperança de um dia vermos o Senhor face a face por meio de Cristo Jesus. Não nos deixe desanimar. Não nos deixe pensar que estamos sozinhos, mas que por meio dos nossos irmãos aqui presentes, sejamos exortados, admoestados e encorajados a viver uma vida santa diante do Senhor. Nós somos gratos a Ti, pelo bem e pelo mal. No nome de Jesus somos gratos. Amém.